tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma história real de uma seguidora do canal. Em 1976, uma família sai do Pernambuco carregada de sonhos e esperança. Se dirige a São Paulo, na cidade de Guarulhos, esperando ser recebido pelos parentes, pela irmã e pela cunhada. Só que isso não ocorre e eles têm na bagagem, além de sonho e esperança, duas filhas, uma de 2 e uma de 1 ano. Mas a sorte bateu a porta deles e eles conseguiram logo na primeira semana alugar uma casa. A mãe arrumou emprego na casa André Luiz e o pai como cobrador de ônibus. Então a família ficou vivendo em Guarulhos e a mãe trabalhava dia sim, dia não. O dia que não trabalhava nas casas André Luiz, trabalhava como faxineira em casas de família. O pai não era um pai ausente, de forma de carinho, porém ele era um pouco omisso e não, tendo, como ela disse, banana, arroz e feijão para comer, estava bom. A mãe não, a mãe sempre lutadora, querendo sempre mais para as filhas, trabalhava dia e noite para que isso acontecesse. 10 anos depois de chegar em Guarulhos, ela conseguiu comprar aqui em Itaquaquecetuba, no bairro do Jardim Adriane, Jardim Americano, aquela região ali, um terreno com uma estrutura de 2 cômodos. Estrutura porque não tinha porta, não tinha piso, não tinha janela. E a família mudou para esses 2 cômodos e ali eles passaram a colocar tapete no chão, colocar o colchão em cima e dormir. Imaginem vocês, ela estava então, aquela menininha de 2 anos, agora já estava com 12, 13 anos, vou dar o nome a ela de Letícia. Ela passou a cuidar das irmãs menores e era obrigada a dormir com elas sozinha, porque os pais trabalhavam à noite. O medo que ela tinha era dos bichinhos que subiam pelas paredes e entravam na casa. A casa não tinha luz, além de não ter janela, nem porta, nem piso, não tinha luz, não tinha água encanada. Luz só depois de uns 3 meses que passou a ter. Nesse período de tempo, a mãe, com medo de deixá-las à noite, porque muitas das vezes a mãe trabalhava à noite, deixá-las sozinha à luz de vela, comprou um lampião, porque ela achava assim que era mais seguro o lampião do que a vela. E a Letícia que cuidava das irmãs. Nessa altura da vida já tinha mais 3 irmãs. Eram 4 meninas, portanto. E a Letícia tinha o quê? Para se distrair? Um gravador pequenininho, que era também um rádio, né, pequeno e portátil. E aí ela cuidava das irmãs. O que ela lembra dessa época? Os bichos subindo pelas paredes, às vezes até rato, e ela já em cima da beliche, abraçando as irmãs para proteger. Então não foi nada fácil esse período. Mas uma coisa ela lembra que nunca faltou, foi amor. A mãe sempre muito carinhosa, muito aconchegante, muito acolhedora, e ela muito lutadora também, trabalhadeira. E isso ela tem em mente, que ela não era infeliz porque ela era pobre. Uma das coisas mais marcantes nesse período, da 5ª série à 8ª série, é que além dessa pobreza, da falta de água, da falta de luz, que os dentes dela cariaram e o pai a levou ao dentista, e o dentista, em vez de fazer obturação, tirou os dentes, mas o pai não tinha dinheiro para colocar uma prótese. Então ela diz que isso foi o mais marcante, né, da situação em si da sua adolescência. Ela começou a estudar na escola do bairro, onde conheceu vários amigos que estavam na mesma situação pela qual ela vivia, pela qual ela passava. Conheceu uma professora que não tinha uma diferença muito grande de idade para ela, uma diferença era de 10, 12 anos. E ela logo ali ela começou a se inspirar naquela professora e já deu o clique que ela queria seguir aquela profissão. Ela queria ser professora. E ela continuou estudando. A mãe não deixou ela parar de estudar, apesar das dificuldades econômicas,
porque a mãe sabia que no estudo estava a maneira dela mudar de vida. Ela começou a trabalhar quando ela estava no 3º ano do ensino médio, e ela trabalhou nesse mesmo emprego por 20 anos. Então, veja, é uma moça bem batalhadora. Quando ela estava já trabalhando há algum tempo, as irmãs também, a primeira coisa que fizeram foi: mãe, parou, chega, fez tudo por nós até agora, então agora é nós que vamos fazer pela senhora. E pediram para a mãe parar de trabalhar. Quando ela estava com 22 anos, pelo fato dela abrir mão dos estudos para cuidar da família, ela era uma pessoa assim uma pessoa assim muito dedicada à família. Quando ela estava com seus 22 anos, ela estava descendo para tomar um sorvete e ela vê um homem com uma criança chorando nos braços. Ela já sabia mais ou menos do que se tratava. Estava correndo boato ali no bairro que um homem estava ali, vindo de São Miguel, com uma criança que era seu filho adotivo. Ele estava ali à procura da mãe biológica, porque ele tinha acabado de perder a esposa num parto. Então, ele estava à procura da mãe biológica da criança, que eu vou chamar de Fernando, para que ela pudesse ajudá-lo a criar. Mas a família não quis o Fernando de volta e não quis nem ajudá-lo. Mas o que a Letícia fez? Pediu a criança para segurar a criança, e o menino simplesmente se aconchegou no colo dela, e ali foi amor à primeira vista, foi ao primeiro cheiro. Ela então sugeriu àquele senhor, que estava praticamente desesperado porque não tinha onde deixar a criança, que a mãe dela poderia cuidar da criança enquanto ele trabalhava. O homem aceitou, acho que não tinha outra solução, deixou a criança ali. Nos 3 primeiros meses ele ajudou financeiramente, depois não ajudou mais. E o Fernando passou a chamar a Letícia de mãe, e ela incorporou isso e realmente agiu como mãe. Cuidou do Fernando nas horas que ele estava doente, pagou a educação, pagou o plano de saúde, porque ela não tinha adotado legalmente, então ela tinha que ser tudo no dinheiro. E ela trabalhava e trabalhava muito para fazer com que isso acontecesse. O Fernando, ele era assim, uma criança bem cuidada, porém ele tinha problemas de saúde. Acho que como toda criança, principalmente uma que a mãe tentou abortar, talvez por causa disso, tinha uns problemas maiores. Quando o Fernando já estava com 6 anos de idade, ele ficou bastante doente e acabou ficando internado. E Letícia chegava do serviço, pegava a roupa da mãe dela, que estava no hospital com o Fernando, e ia lá para o hospital para a mãe trocar de roupa. E num desses dias, ela viu uma igreja, a igreja estava com um rapaz na porta, ela foi até a igreja para pedir uma oração, né? Qual mãe não faria isso? Pedir ajuda a Deus dentro de um templo. E o rapaz fez uma oração. E a partir dali, todos os dias ela passava por ali e via o rapaz e tchau. Fernando melhorou, saiu do hospital e ela levou o Fernando para o rapaz da igreja vê-lo. Mas só que ali já tinha um vínculo entre eles. E eles começaram a namorar. 7 meses depois, eles se casaram. E parecia que estava tudo mil maravilhas. Porém, não foi isso que aconteceu. Porque o rapaz, ele não entendia aquele amor daquela mãe adotiva, né, por aquele menino. Eu acho que ele casou, mas ele não entendeu que ele, ao casar, ele já se tornou pai automaticamente. Então, ocorreram várias discussões, várias situações que deixaram Letícia bastante chateada. Mas Letícia tem uma coisa a favor dela: uma calma e uma perseverança muito grande, e acabou contornando a situação. 10 anos depois, ela engravidou do marido e nasceu mais um filho, né? Mais um menino, para coroar toda
aquela felicidade. E essa felicidade foi tão grande que o Fernando, depois de algum tempo, de tanto ouvir a mãe, cresceu ouvindo a mãe, né? Desde os 9 meses. Até então, ele só ouvia a mãe dizer que queria ser professora. E um dia ele chega e fala assim para a mãe, para Letícia: mãe, tal dia a senhora vai fazer o vestibular. E ela, então, com 44 anos de idade, fala: o quê? Respirou fundo e falou: tá, morrendo de medo, ela vai, faz o vestibular, passa e começa a estudar pedagogia. Ela terminou o ano passado e hoje ela é professora. Infelizmente, por causa da pandemia, muita dificuldade. E ela, aquela professora lá atrás, que a inspirou, melhor dizendo, a ser professora, é a que vos fala. Então hoje ela ainda me chama de professora e eu a chamo de amiga. E eu tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Da mulher forte, batalhadora, que quebrou preconceitos, foi mãe solteira, mãe adotiva, que lutou e ainda continua lutando. Parabéns a você, Letícia, pela mulher que você é. Parabéns pela sua mãe, por ser a mulher tão franzina por fora, mas tão guerreira por dentro, que criou 4 mulheres guerreiras. Parabéns a vocês, parabéns mulheres, parabéns às mulheres fortes, que conseguem tirar da onde parece que não tem como, mas consegue tirar água de pedra. Até mais, fique com Deus e até.